Ok, então vamos lá no nosso texto de Zacarias, capítulo 11. Vamos ler a passagem que diz assim, a palavra de Deus. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, e a uma chamei graça e a outra união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu, não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e os poderes do rebanho e os pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era palavra do Senhor. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário. E se não, deixai. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Assim temos lido a palavra de Deus, nós oramos para que o Senhor a inscreva em nosso coração, para que nós não pequemos contra Ele. Bom, irmãos, esta é uma passagem importante e, como vocês já devem ter percebido, ela fala sobre Jesus e o fato de ser vendido por 30 moedas e ele de prata, e fala também sobre graça e união. Não é? Na verdade, o que nós temos neste capítulo poderíamos qualificar como uma peça de teatro, apresentada em 3 atos bastante significativos. Tá? O primeiro deles é uma marcha fúnebre.
O segundo ato é uma representação teatral da obra do bom pastor. E o terceiro ato desta peça é uma representação teatral do trabalho de um pastor insensato. Então, esta passagem precisava ser pregada em todos os lugares. E todos os pastores precisavam saber o ensinamento deste texto, porque é de grande valia para nós. O ato 1 apresentado aí mostra Zacarias cantando. Então, os versos 1 a 3, na verdade, são um cântico de lamentação. Acredito ser essa uma chave para entender a passagem. É um lamento usado em cerimônias de lutos, em cerimônias fúnebres. E os falsos pastores de Judá deviam começar a cantar a sua própria marcha fúnebre, enquanto ainda estavam vivos. Já imaginaram isso? Eles deveriam começar a chorar a morte deles enquanto estavam vivos, porque era certa a morte deles, era certa a destruição deles, e estava se aproximando. Então, se você entender de início aí, e esses 3 versos são um cântico fúnebre que o povo devia cantar, que os pastores deviam cantar antes da própria morte. O cipreste, o cedro e o carvalho são enegrecidos e queimados e caem ao chão. Isso o profeta está dizendo é como a ira de Deus cairá sobre aqueles que não cuidam do rebanho. Mas, ao invés disso, apenas exploram o rebanho. É um peso incalculável quando o rebanho de Deus é confiado ao nosso cuidado. Como a esses homens, o rebanho também fora confiado. Eram seus pastores, e ao invés de proteger, e ao invés de orientar estas ovelhas, eles exploravam o rebanho em benefício próprio. Isso é uma coisa terrível. Você não vê nada parecido nos nossos dias? Igrejas que estão mercadejando o evangelho e que querem apenas explorar a boa-fé das pessoas. Então, isso é muito comum em nossos dias. Então, esse primeiro ato, essa marcha fúnebre, esses pastores deviam cantar antes da própria morte deles, porque é certa a morte deles, é certa a destruição deles. Então, essa é a marcha fúnebre. Isso é chave para entender toda a passagem. O segundo ato é uma representação dramática da obra aí do bom pastor. É a divisão maior do nosso texto, que começa no verso 4 e vai até o verso 14. Então, o Senhor convida Zacarias a desempenhar o papel de um bom pastor entre as ovelhas. Os retornantes, exilados de Judá, o rebanho que fora destinado para a matança, conforme o verso 4, é assim que seus líderes pensam desse rebanho, não como um rebanho que devesse ser defendido ferozmente e cuidado com ternura, mas como presa que só serve para ser explorada. É isso que os pastores pensam desses membros de sua igreja. Seus líderes são comerciantes que compram e vendem no mercado e usam uma linguagem piedosa, né? Olha aí, louvado seja o Senhor, eu me tornei rico, verso 5. O disfarce de ganância em falsa piedade. Não conhece nada disso? Você não vê nada disso nas igrejas no dia de hoje, nos mega pregadores dos dias de hoje, explorando as ovelhas e com ar de piedade,
Jesus também falou a mesma coisa, lá em Mateus, no capítulo 7, do verso 15 até o verso 22. Fazem tudo em nome de Jesus e dão ênfase a fazer cura, fazer milagre, expulsar demônio e anunciar profecia. Então, Zacarias aí está prenunciando a vinda desses pastores que exploram as ovelhas, que exploram a boa fé das pessoas. Agora, o curioso, e isso é interessante mesmo, é que o rebanho aí do texto não era melhor do que os pastores. Veja aí o verso 6. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. O rebanho e os pastores se desviaram para o mal. A maioria das ovelhas, ao que parece, agora tem um tipo de pastor que merecia. Então, nenhum é bom, nem o rebanho era bom e nem os pastores eram bons. Os pastores estavam explorando e as ovelhas gostavam mesmo de ser enganadas. Então, nós temos aí as duas varas de Zacarias, graça e união. Então, nem todo mundo em Israel era assim. No verso 7, nós lemos assim: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas, a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Essas ovelhas foram negligenciadas e abusadas e predadas, e Zacarias deve ser um verdadeiro pastor para verdadeiras ovelhas, verdadeiro pastor para verdadeiras ovelhas. Então, nós temos aí as duas varas de Zacarias. Os símbolos desse ofício mostram duas características que os pastores, os diáconos e os presbíteros devem ter. Conforme diz o Salmo 23, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Um era usado para defender o rebanho dos predadores, e o outro era usado como para colocar a ovelha no caminho certo, para protegê-las e para o bem delas. Zacarias devia levar essas duas varas como símbolos de seu papel e de seu compromisso de pastorear aquelas ovelhas vulneráveis, poucas ovelhas vulneráveis. E ele dá nome a essas varas. A uma ele chama de graça e a outra ele chama de união. Bem, a vara chamada graça era um lembrete para o rebanho, o povo da aliança de Deus. A igreja que vive, que cresce e que floresce apenas pela graça do Senhor, que a pastoreia. É só a graça de Deus que sustenta a igreja. Não é por nós, não é porque sejamos bons oradores, não é porque sejamos pessoas estudadas. Não, é a graça de Deus que sustenta a igreja em meio a toda essa corrupção, em meio a esses exploradores do rebanho e em meio a esses falsos rebanhos também, que querem, na verdade, ser enganados, querem mesmo aqueles pastores que as exploram. E é por isso que quando você vai conversar com pessoas seguidoras desse tipo de pastor, explorador, que só quer fazer mercado com o evangelho e com a boa fé das pessoas, eles ainda defendem esses pastores. Os pastores tomam tudo que eles têm e eles ainda defendem. Então, Zacarias disse: cansei desse rebanho. A vara chamada união simbolizava a esperança de reunir o povo de Deus.
Unir que povo de Deus? Israel, as tribos do norte, com Judá do sul. Então, esperava unir esses dois reinos novamente. Israel, antes do exílio na Babilônia, tinha sido um povo dividido. E havia o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. E com estas duas varas na mão, o verso 7 conclui: Zacarias conduzirá o rebanho. Presbíteros, diáconos, ministros que vão ser os agentes dessa graça e desse favor de Deus. Atentem para as ovelhas aflitas do rebanho da Igreja de Cristo e busquem sempre promover a sua unidade, primeiro com o seu Salvador e depois, em seguida, entre o rebanho. Há um ditado aí bastante usado entre nós, e de vez em quando alguém me diz isso, ainda hoje alguém me falou sobre isso, que nós vamos à igreja não é por causa de homens, nós vamos à igreja é por causa de Deus. E está errado isso. Não é verdade que só vamos à igreja por causa de Deus. Sim, nós vamos à igreja por causa de Deus. Mas se isso fosse toda a verdade, nós poderíamos cultuar da nossa casa, porque Deus está em todos os lugares. Não precisaríamos de ir à igreja. Nós vamos à igreja também por causa de homens, para manter a comunhão, porque somos um corpo, o corpo de Cristo, a união precisa existir. E nós precisamos aprender a conviver com as pessoas, a perdoar, a ser perdoado, a amar, a abraçar, a ajudar, a fazer crescer espiritualmente e tudo mais. Não é verdade essa história de que nós só vamos à igreja por causa de Deus. Não é. Nós vamos à igreja sim por causa de Deus, mas nós vamos também por causa de homens, por causa da comunhão. E a comunhão é um dos meios de graça muito importantes no nosso crescimento espiritual. Corrijam isso que os membros de igreja falam tão normalmente, pensando estarem dizendo uma grande verdade, e não estão. Então, nós temos os falsos pastores e temos também as falsas ovelhas. Estão vendo aí? No verso de número 8, dei cabo dos 3 pastores no mês, ele fala. Perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Neste caso aí, o ministério pastoral de Zacarias estendeu-se para a remoção de 3 falsos profetas, 3 falsos pastores. No verso 8 aí, dei cabo dos 3 pastores no mês. E assim ele fala, perdi a paciência com as ovelhas. As ovelhas largaram o pastor. Então, em Zacarias, é claro, o pastor simboliza o grande pastor da nossa alma, que é Jesus Cristo. É isso que ele simboliza aí no nosso texto. Então, em Mateus 7,15, acautelai-vos, e nós já consideramos sobre isso em uma ocasião, dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Então, falsos pastores e falsas ovelhas. Isso é o que Zacarias mostra. E no verso 9, cada um com o pastor que deseja. Cada um, então, tem o pastor que deseja. E há um ditado bem conhecido também no nosso meio, diz que cada povo tem o governo que merece. Isso é verdade. E também cada crente tem o pastor que merece. Também é verdade. Cada um tem o pastor que deseja. O verso 9, então, nos diz assim, então disse eu, não vos apacentarei. Não vou ser pastor de vocês. O que quer morrer, morra. E o que quer ser destruído, seja. E os que restarem, cada
coma cada um a carne do seu próximo. Quem quer morrer, morra. Quem quer ser explorado nos nossos dias, seja. Quem quer ser enganado, seja. É isso que o texto está dizendo. O que acontece quando o povo de Deus rejeita o seu pastor? Bem, eles ficam com os pastores que eles merecem. Os falsos pastores que exploram as ovelhas. E de acordo com o historiador judeu Flávio Josefo, durante o cerco romano da cidade de Jerusalém, sob o imperador Tito, no ano 70, desesperados de fome, eles chegaram ao canibalismo. Isso se cumpriu ali nos anos 70, nos dias de Tito. E aqueles que foram deixados, como Zacarias coloca, devoraram as carnes uns dos outros, tendo rejeitado o bom pastor, tendo rejeitado a nosso Senhor Jesus Cristo. É inacreditável como isso acontece. Pessoas que estão sendo exploradas, estão tomando tudo que têm, estão obrigando-as a sacrifícios indizíveis, de ir para monte, enfim, tanta coisa. E mesmo quando esclarecidas e confrontadas com os ensinos bíblicos sobre estes assuntos, eles não acham assim e querem continuar sendo enganados. Falsos pastores, ladrões e roubadores, falsos crentes que querem ser enganados. O pai da mentira enganou a ambos. Bem, Zacarias 11, verso 10 e 14. Zacarias fala assim, olha, tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. E depois, no verso 14, ele diz, então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E isso para simbolizar o julgamento de Deus. Zacarias agora quebra as duas varas, graça e união. Quebra da primeira, no verso 10, sinaliza o fim da proteção da terra contra as investidas das nações ao redor de Judá. A quebra da segunda vara, no verso 14, sinaliza uma nova divisão dentro da comunidade da aliança. Agora não existe mais a segurança do bom pastor que cuida do rebanho. Não existe mais. E agora todos estão expostos à oposição e à opressão dos inimigos, a esses falsos e ladrões pastores que exploram o rebanho. Bem, então nós temos aqui uma figura bastante conhecida, as 30 moedas de prata. E aqui Zacarias está lidando com o preço pago a ele por seu trabalho como pastor. No verso 12 e 13, pesam, observe, 30 moedas de prata por ele. Ele, ironicamente, chama isso de magnífico preço. Isso é uma ironia. Isso é tudo que ele vale para eles. Isso é tudo que o pastorado do Senhor, a aliança de Deus, vale para eles. Isso é tudo que Jesus vale para muitas dessas falsas ovelhas, que não querem seguir a Cristo coisa nenhuma, estão atrás da bênção e vão lá porque querem ficar rico. Agora é reunião só de empresário, agora só querem bênção, não querem quem abençoa, não querem o Senhor. E o vendem por 30 moedas de prata, como esses falsos crentes se vendem e são explorados porque querem dinheiro, querem ficar ricos, só querem a bênção. E então o Senhor diz a Zacarias, olha, Zacarias, pega isso e joga lá para o oleiro. E Zacarias faz isso no verso 13, jogando as moedas ao oleiro, que por razões que não são de todo claras, está na casa do Senhor, no templo
E isso, é claro, é uma figura muito nítida da pessoa de Jesus Cristo, que foi traído por 30 moedas de prata. Então, vamos ver os versos 15 a 17. Aqui está o terceiro ato de um pastor insensato aí. O verso 17 termina o drama de uma forma semelhante a que tudo começou. O verso 17 termina com um cântico. Começa com um cântico, 1-3, e agora o verso 17 termina também com um cântico. Alguns comentaristas sugerem que o pastor em mente aqui seria Antíoco Epífanes, do período intertestamentário, do reino dos Seleucidas, que sitiou Jerusalém e impôs a religião helenista sobre as pessoas. E outros sugerem que seja Herodes Agripa, da época de Cristo. E outros sugerem que seja um imperador romano, né? E quando Tito destruiu Jerusalém no ano 70 da nossa era. Mas a verdade é que quando rejeitam a pregação da graça, quando eles rejeitam a pregação da união, e as pessoas têm o pastor que merecem. Você prega de graça para esses falsos crentes, você fala para eles sobre graça, você fala para eles sobre união, não tem nenhum valor, não tem nenhuma importância. O que eles querem, 30 moedas de prata. O que eles querem é a bênção. Eles não querem quem abençoa. Eles não querem a pessoa de Jesus Cristo, não querem união, não querem graça, não querem saber de salvação, querem saber de se locupletar aqui na terra e de ficar rico. Então, que sejam explorados. Não vou mais pastorear vocês, diz o Senhor. Quem quer morrer, morra. E é assim, quem quer ser explorado, seja. Então, eles buscam falsos mestres e liderança espiritual perversa de tiranos, enganadores da igreja e enganadores da sociedade. Isso, portanto, refere-se à liderança religiosa e política dos nossos dias. Vamos considerar o que são os políticos de hoje. O que são os políticos de hoje? São amostras da nossa sociedade. E o povo prefere isso que aí está, a Lava Jato. Né? Acaba com a Lava Jato para proteger os políticos corruptos. E é isso. E o povo gosta disso, de ser enganado, eleição após eleição. Isso é a palavra no Antigo Testamento, eu vos darei pastores. A palavra é para líderes políticos, pessoas, governadores, prefeitos, pessoas que lideram o povo. Cada povo tem o governo que merece. E esses falsos crentes têm o que eles merecem também. E a exploração dos políticos sobre o povo também é porque o povo merece isso. É isso que o povo quer, ser enganado. Como diz o ditado aí tão popularmente conhecido por todos nós. Me engana que eu gosto. Né? O povo gosta disso. Então, nós temos uma chamada para escolher entre dois pastores. O bom pastor leva as ovelhas no seu ombro, e o mau pastor só explora as ovelhas. A minha pergunta é: que tipo de pastor é você? Como você trata o rebanho de Deus? Você prega a eles o quê? Graça e união? Ou o que você ensina a essas ovelhas? Como você trata essas ovelhas? Você as ajuda ou quer só comer de sua lã? Qual você vai escolher? A pergunta é: quem você deseja que conduza a sua vida espiritual? Quem vai cuidar de você? Você vai escolher um bom pastor que dá a vida por você?
ou vai correr para os mentirosos, os ladrões, os mercenários, que vão deixá-lo aos lobos, falsos profetas e pastores insensatos, que usam e abusam de você? Quem você escolherá? Lava-jato ou políticos corruptos? Você pode escolher entre o diabo e o capeta. É isso que você... Mas lá no livro de Josué, nos diz assim: escolhei hoje a quem servais, se é aos deuses a quem serviram vossos pais, enfim, e lá não é escolha entre Deus e Satanás, mas entre o diabo e o coisa ruim. É isso que lá em Josué 24:15 fala, não é? E aqui é a mesma coisa, né? Essa é a mensagem de Zacarias. Essa é a pergunta com que somos confrontados aqui. Quem vai conduzir a sua vida espiritual? Que tipo de pastor você quer? Deus lhe dará o pastor e você escolher. Então, esse é o ensino aí deste capítulo de Zacarias. Uma chamada para escolher entre dois pastores, o bom pastor e o mau pastor. E, é claro, faz uma referência direta à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, começa o texto com uma marcha fúnebre e termina com um cântico também. Cântico, cântico. E eu tenho uma representação teatral da obra do bom pastor. Foi vendido e foi desprezado e foi rejeitado, veio para o que era seu e os seus não o receberam, diz a Bíblia. E nós temos também, depois, a divisão de número 3, uma representação do trabalho de um pastor insensato e de ovelhas insensatas. Deus, assim, nos abençoe e que nós entendamos a mensagem de Deus e a coloquemos em prática na nossa vida. Amém.